Sim, Senhor, nós temos uma certeza, temos uma convicção nos nossos corações. Podemos descansar nos seus braços, Pai, porque sabemos que a manifestação do Senhor, a expressão maior do Senhor, é o amor que o Senhor tem para conosco. Obrigado, Jesus, pela obra que o Senhor realizou na cruz, pela sua entrega, pela maneira como o Senhor doou a sua própria vida, entregou a sua própria vida para morrer e ressuscitar e nos libertar, nos dar vida, nos dar uma vida abundante, uma vida cheia de alegria, de paz, de esperança, da presença do poder, da presença do Espírito Santo em nós. E a oportunidade que temos de acessar a presença do Pai, de entrar na sala do trono através da obra que o Senhor realizou na cruz. Obrigado, Jesus, por esse amor, por essa doação, por essa entrega. Obrigado, Jesus. E agora eu te peço, Espírito Santo, poderoso Espírito Santo, nosso companheiro, nosso ajudador, aquele que nos consola, aquele que nos conforta, aquele que está conosco o tempo todo, que está em nós e manifesta o poder de Deus em nós. Que o Senhor possa hoje, neste momento, encher o nosso coração com a sua presença de tal maneira que a nossa vida seja um solo fértil para receber a semente da sua palavra. Que a tua palavra possa mudar a nossa maneira de ver as coisas, que a sua palavra possa nos tornar mais semelhantes a Cristo Jesus, que nós possamos refletir o caráter de Cristo através do poder que a palavra do Senhor tem em nossas vidas. E Espírito Santo, precisamos de Ti para que o Senhor nos ajude com isso, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu declaro cada um aqui com a sua mente livre, liberta, completamente focada em receber e ouvir a palavra do Senhor. Não existe nenhum espírito maligno, nenhuma manifestação maligna que possa impedir isso. Nós repreendemos todo o mal e em nome de Jesus, nós declaramos que a presença e o poder de Deus são vivos e verdadeiros neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Antes de você se assentar, eu quero desafiar você a virar aí para o lado, virar para trás, olhar aí para alguém, dê um belo sorriso para essa pessoa, dê um abraço nela, diga para ela o quanto ela é amada do Pai, o quanto ela é, assim, né, o quanto Deus a ama. Fale isso para ela. Antes de ler um texto bíblico aqui, de compartilhar um pensamento com você, eu quero te fazer mais um convite. Eu fiz um desafio aí de você cumprimentar alguém, né? Agora eu quero te convidar. Pode se assentar, por gentileza. Perdão aí por esquecer de convidar você a se assentar. Eu quero te convidar ao final do culto, vocês viram ali nos nossos avisos, o último aviso que nós colocamos, tem uma cantina que nós preparamos aqui ao lado, para que você possa fazer um lanche. E eu vou te falar, meu irmão, é coisa de... Vou usar uma expressão que está meio na moda, né? Coisa de gourmet hoje ali, é extraordinário, né? Preparado ali uma carne especial, um pãozinho padrão Masterchef. Aqui o Léo está me falando padrão Masterchef. Hoje está fora do padrão, assim, está acima da média mesmo, né? Muito bom, todos os irmãos, todos os grupos familiares têm colaborado, têm contribuído, mas eu quero te convidar a ter um tempo de comunhão conosco. Participe ali, eu sei que às vezes você vai sair daqui e vai em algum lugar para comer, então nós queremos ter um tempo de comunhão, e os recursos que nós estamos levantando com essas cantinas é para que nos ajude com o musical que nós vamos ter no mês de dezembro. Então nós vamos realizar um musical. O musical tem alguns custos que são adicionais aí do nosso dia a dia, e nós vamos então destinar os recursos que estão sendo levantados ali para podermos viabilizar a execução do musical. Amém? Amém. Vocês responderam. De manhã o pessoal estava mais desligadinho. Bênção. Vamos lá. Eu quero, na verdade, ler um texto com vocês. A primeira carta que Pedro escreve à igreja da Ásia, né, as igrejas da Ásia, na verdade, é para uma série de igrejas ali. Eu quero ler o capítulo 2, e eu vou ler do verso de número 1 até o número 10. E aí eu quero entrar, então, e começar a comentar alguns aspectos deste texto. Então, 1 Pedro 2, verso 1 até o verso 10. O texto diz assim, você pode acompanhar aí no telão, ou na Bíblia que você tem aí no seu celular, ou numa Bíblia que você eventualmente trouxe. Deixando, pois, toda malícia, e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações,
Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. E os versos 9 e 10 dizem assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eram o povo, mas agora são o povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram, ou alcançaste, como diz ali, misericórdia. Amém. Esse texto, como eu falei na semana passada, você que está aqui, não esteve conosco no domingo passado, você tem a oportunidade de voltar ali, abra aí o seu celular daqui a pouquinho, vá lá no YouTube, põe a aba Maringá, e você vai encontrar todas as mensagens que são pregadas aqui na Comunhão Cristã Aba de Maringá. E no domingo passado eu compartilhei um pensamento a respeito desta carta, do primeiro capítulo de Pedro. Eu peguei a primeira parte, o primeiro capítulo, os primeiros versículos ali, e eu tirei 3 princípios desta carta. E hoje eu quero finalizar, eu quero completar o meu pensamento, que tem mais 3 pontos que eu quero compartilhar com você. Então, se você não esteve aqui, ou para você que esteve mesmo, eu vou apenas recapitular de uma forma muito breve os 3 pontos principais que eu abordei na semana passada. Eu falei que, o texto diz isso, e eu trouxe isso numa evidência para você, que Pedro ele escreve que nós fomos regenerados em Cristo Jesus. E ser regenerado quer dizer que a sua vida, ela deixou de existir e você foi gerado novamente. Esse princípio é citado diversas vezes no Novo Testamento, durante as cartas de Paulo especialmente. Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, que nós somos uma nova criação, que cremos em Cristo Jesus e aquilo que era do passado ficou para trás. Tudo foi feito novo. Então nós precisamos entender e ter a compreensão clara disso. O ser humano é feito de espírito, alma e corpo. Se alguém perguntar para você quais são as 3 partes que o ser humano é feito, não é cabeça, tronco e membros. Não, também é, Nós aprendemos isso na escola. Mas especialmente, tenha isso na sua mente. Você é feito de espírito, alma e corpo. E Deus, quando Ele fala para Adão, a Andréia citou aqui o momento do Éden ali, no momento em que Deus fala: olha, se você tomar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você morrerá. E aí como que Adão continuou vivendo, teve filhos e tudo mais? Ele morreu ou não morreu? Deus se enganou ou não? Claro que não, Deus não se enganou. O que acontece é que o homem morre na sua porção, na sua parte espiritual, e ele perde, ele se afasta de Deus. O texto em Gênesis diz que Deus colocou o homem para fora do jardim, e o jardim era o lugar preparado para o homem, como André explicou aqui no momento de apelo. E aí o homem está fora do jardim, está distante de Deus. E aí em Cristo Jesus nós temos uma oportunidade de sermos regenerados. E a palavra re aqui representa uma repetição, novamente, e aí você tem a oportunidade de ser gerado novamente. Então, Pedro explica isso no conceito ali do capítulo 1. Então você foi regenerado. É importante que eu deixe isso claro, porque a sequência do que eu vou trazer tem uma conexão importante com isso.
O segundo ponto que eu abordei na semana passada é que regenerados, uma vez regenerados, a nossa esperança, ela não está na nossa capacidade, naquilo que fazemos, no tempo que dedicamos orando, no quanto nós caminhamos para Deus, no quanto nós nos ajoelhamos diante dEle, no quanto cantamos, ou quanto oramos, ou fazemos jejuamos, ou outras coisas. A nossa esperança está depositada sobre a graça, que é a pessoa de Jesus Cristo. Se não fosse Ele, se não fosse por Ele, através dEle, nós não teríamos absolutamente nada e nenhum acesso a Deus. Então a sua esperança, ela não se deposita sobre o que você faz, mas ela se deposita sobre Jesus Cristo, sobre o que Ele fez. Eu não tenho força, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições em mim mesmo. Nascido em pecado, eu não tenho como me salvar. Eu dependo 100%, integralmente da graça ministrada sobre a minha vida. Então, meu segundo ponto é, a esperança está depositada na graça. E quando fomos regenerados, temos uma esperança na graça, nós recebemos uma semente, que o texto de Pedro diz que é a palavra, e é uma semente incorruptível. E aqui eu gosto sempre de fazer essa observação, porque nós aqui no Brasil, nós usamos a palavra corrupção para coisas ligadas às vezes à política, ao engano, a uma empresa que frauda algum processo, e nós usamos corrupção para isso. Mas corrupção, na verdade, nada mais é do que corromper algo. Se eu pegar, eu dei esse exemplo domingo passado, se eu pegar qualquer uma dessas cadeiras aqui plásticas e colocar exposta ao sol e deixar lá no sol 6 meses, tomando chuva, sol, frio, a oscilação da temperatura, a intempérie, né? O tempo afetando ela, ela vai ressecar. Talvez daqui 6 meses, eu que peso um pouco mais de 100 quilos, né? Um pouquinho mais, não, um pouquinho de mais de 100 quilos, se eu for me apoiar nela, ela provavelmente vai quebrar. Por quê? Porque ela se corrompeu. Mas a semente que eu e você recebemos, que é a palavra de Deus, ela é incorruptível. Tanto que, meu irmão, nós estamos 2000 anos depois de Jesus e a palavra de Deus continua sendo pregada. E essa palavra, ela é eterna, ela não se corrompe, ela não tem fim, ela não termina. Então, fiz aqui um breve resumo, você foi regenerado, você deposita a sua esperança na graça e você recebe uma palavra, uma semente incorruptível. Então, você é uma nova criação, você nasceu de novo. Mas a sua alma e o seu corpo, eles permanecem o mesmo. Deus, ele não reseta, ele não zera os seus anos de vida. Até esse foi objeto de uma conversa de Nicodemos com Jesus, João capítulo 3. Nicodemos chega para Jesus e pergunta, mestre, sabemos que é mestre por causa dos milagres que o Senhor faz. Como é que eu faço para acessar o reino de Deus? Um dos maiores mestres dos judeus pergunta para Jesus. E Jesus fala para ele, é necessário nascer de novo. E aí Nicodemos fica meio frustrado, meio cabisbaixo, fala, puxa vida, mas como que eu, já sendo velho, como é que eu vou nascer de novo? Se ele era uma pessoa idosa, possivelmente a mãe dele já tinha falecido, né? Ele até pergunta isso, ele fala, eu voltaria ao ventre da minha mãe, como que vai ser isso? E aí Jesus fala, é necessário que você nasça do Espírito, para você ter uma vida nova. E aí você precisa ter esse conceito, e sabendo que a alma e o corpo, eles são antigos, e o Espírito é novo, precisa acontecer alguma coisa com a alma e com o corpo. E é a respeito disso que eu quero falar aqui. E a partir do capítulo 2, no verso 1, Pedro escreve dizendo, deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimentos e invejas e todas as murmurações. Eu quero pegar aqui o conceito, né? De manhã, claro, eu já vi a Andréia fazer o momento de apelo no culto da manhã, mas até hoje de manhã eu não tinha visto o que ela tinha preparado para esse momento. Mas o conceito é o mesmo. Você foi regenerado, você tem a sua esperança na graça, você recebeu uma semente que é a palavra. E essa semente precisa germinar, ela precisa brotar e crescer em você. Mas para que isso aconteça no solo do seu coração, você precisa retirar algumas ervas daninhas, precisa retirar alguns venenos que estão colocados nesse solo. E Pedro deixa isso muito claro, ele fala usando essas 5 expressões: a malícia, o engano, os fingimentos, as invejas e as murmurações. Vou abordar mais rapidamente 2 delas aqui. Muitas e muitas vezes, nós não conseguimos deixar a semente da palavra germinar em nós, porque deixamos que a inveja entre em nossos corações.
E a inveja, para mim, ela é um sinônimo, ela, né, conceitualmente, eu sei que não, eu estou falando aqui do meu pensamento, ela é um sinônimo da falta de gratidão. Porque quando eu olho algo, por exemplo, eu olho, sei lá, a camiseta do João ali, e eu olho para ele e falo, cara, como eu queria ter uma camiseta verde como essa. Tudo que eu queria era isso. Vou fazer de tudo para ter algo igual o João tem, porque o que ele tem é melhor do que o que eu tenho. Você começa a perceber que se eu valorizo mais aquilo que eu não tenho, olhando o que outra pessoa tem, automaticamente eu estou dizendo que tudo que eu tenho é inferior, é menor do que aquilo que a outra pessoa tem. A inveja, ela tem uma característica de desvalorizar o que temos e supervalorizar o que outro tem. E isso tira a base, tira a essência de um dos principais pilares do cristianismo, que é você ser grato por aquilo que Deus te deu. Quando eu olho para todas as circunstâncias do meu dia a dia, a gratidão tem que nascer dentro de mim. Não existe cristianismo sem gratidão. Então Pedro, ele sabe que se os cristãos daquela região ali da Ásia, para onde ele destinou a carta, eles não tirassem do meio deles a preocupação que era maior do que com o que os outros têm. E aí eu volto a contextualizar, na semana passada eu falei um pouco sobre isso. Essa carta ela foi escrita mais ou menos entre 64 e 67 depois de Cristo. Possivelmente Paulo já havia falecido, já tinha sido morto em Roma, e as igrejas vinham sofrendo uma grande perseguição. Nero era o imperador romano e ele vinha queimando os cristãos em praça pública, vivos. Ele estava perseguindo a igreja. Deixa eu fazer um parênteses aqui, meu irmão. Se você acha que a perseguição da igreja é grande, é forte, saiba que ela tem 2000 anos, a perseguição da igreja. E ela vai continuar existindo. A diferença é que o nosso Deus permanece o mesmo. E Ele é a nossa salvação. Não existe salvação em outro meio. Não adianta brigar politicamente, brigar conceitualmente, brigar por métodos humanos. Só existe uma fonte de salvação, é Cristo Jesus, e mais nenhuma outra. Então tenha isso na sua mente, saber que naquela época a perseguição já existia. E a igreja estava ali numa situação, e inclusive Pedro, no primeiro capítulo, ele fala isso, ele escreve para as igrejas da diáspora, das igrejas que foram esparramadas, perseguidos, cristãos perseguidos. E aí ele sabe que para que a palavra de Deus, a semente incorruptível, germine e cresça no coração daqueles cristãos, mesmo diante das dificuldades que eles viviam, eles precisavam abrir mão da inveja. Eles não poderiam olhar para aqueles centuriões, soldados romanos, que tinham tudo do imperador, tinham comida, tinham cuidado, proteção, e olhar para aqueles homens e falar, olha, eu queria ser como um deles, porque eu não precisaria ficar me escondendo por aqui, fugindo das pessoas. Eu não precisaria ficar andando pelas sombras, tentando escapar e enganando as pessoas sobre quem eu sou, para que eu possa viver uma vida em paz. Você entende o que eu quero te dizer? Eles tinham uma situação e uma circunstância que era muito fácil erguer a cabeça, olhar para alguma coisa e dizer, olha, aquilo ali é melhor do que o que eu tenho. Mas Pedro escreve e diz, tire isso da sua vida. E outra palavra que eu quero dar ênfase aqui no versículo 1, é que Pedro orienta que os cristãos tirem dos seus lábios a murmuração. E aqui, meu irmão, eu confesso para você, isso é uma das coisas mais complexas de nós fazermos na nossa vida. Nós costumamos reclamar com muita frequência e com muita facilidade. O ar-condicionado do tempo está muito frio. Não gosto de ir no culto porque fica muito gelado, tem que levar blusa. Está muito calor. Tá sol, reclama que está sol. Está chuva, reclama que está chuva. O sapato, puxa, meu sapato podia estar mais bonito. Está sempre resmungando. Quando nós fazemos isso, isso é uma erva daninha que vai corroendo ali, vai comendo, vai arrancando os nutrientes do solo do nosso coração e não deixa que a semente incorruptível ela cresça, ela se fortaleça, ela avance. Nós olhamos para as pessoas e falamos, estou no grupo familiar aqui, esse grupo familiar, puxa vida, as pessoas não me amam, meu apacentador não cuida de mim, meu apacentador nem mandou parabéns no dia do meu aniversário. Vou brincar aqui, né? Eu fazia isso muito quando nós morávamos em Curitiba, estávamos no grupo familiar. Eu lembro que algumas vezes eu fiz isso. Chegava para a primeira reunião do ano, ali em fevereiro.
Aí o pessoal se reunia, todo mundo feliz, tirou um período de recesso e tal. Aí eu ia de um em um, falava, parabéns, Deus abençoe pelo seu aniversário. Eu falei, não, mas meu aniversário é em agosto. Ele falou, então, eu sou o primeiro desse ano que está te cumprimentando. Não, se chegar lá, não esqueça que eu já te cumprimentei. Brincando, claro, né? Meu irmão, às vezes nós reclamamos de coisas tão simples, tão pequenas. Passou por mim no shopping, nem me deu oi. Às vezes reclamamos de coisas grandes. Puxa, porque o governo, porque isso, porque aquilo, porque os impostos, sou empresário, estou sofrendo aí, sou oprimido, agora vão reduzir a escala 6:1. Meu irmão, largue fora, jogue fora todas essas coisas. Use os seus lábios para regarem a terra da semente incorruptível de uma maneira poderosa. Pedro, ele sabia que se aqueles cristãos ficassem presos nessas coisas, na malícia, no engano, no fingimento, na inveja, na murmuração, a semente incorruptível que estava no coração deles não ia crescer. Ela não ia germinar, não ia brotar, não ia se tornar uma árvore frondosa e dar frutos. E aí então, eu faço aqui o meu último ponto sobre esse aspecto, meu último aspecto aqui sobre o primeiro ponto. Tome cuidado com a malícia. A palavra malícia aqui, ela fala sobre um comportamento. Então, nós vemos lá Paulo escrever aos Romanos, capítulo 12, os versos 1 e 2, ele diz que nós precisamos renovar a nossa mente. E Paulo, ele usa uma expressão dizendo assim, esse é o vosso culto racional. Paulo está dizendo assim, meu irmão, você tem uma capacidade intelectual, você consegue pensar, você sabe que 2 mais 2 é 4, 1 mais 1 é 2, você tem uma inteligência, um intelecto. Use esse intelecto para cultuar ao Senhor. E o que Pedro está escrevendo aqui é, tire da sua vida, propositadamente, tudo aquilo que está desalinhado com o poder de Deus, com a presença de Deus, com a palavra de Deus. E ele usa essas 5 expressões. Malícia, a malícia aqui quer dizer tentar enganar, passar para trás as pessoas, mentir para as pessoas. O que Pedro está dizendo? Fala, você nasceu de novo. Você depositou sua esperança na graça. Você tem hoje uma semente incorruptível. Então pegue esse saco de pecados aí, de erros, e jogue eles fora. Conscientemente. Propositadamente. Porque ele começa o capítulo, ele começa o texto ali, dizendo, deixando, pois, toda malícia, todo engano e todo fingimento. Então, o meu primeiro ponto, se você gosta de tomar nota, é: nós precisamos nos despojar ou deixar o pecado para trás. Isso é fundamental para as nossas vidas. O segundo ponto que eu quero trazer aqui para você, vem no verso de número 2, a primeira palavra. Eu vou mudar aqui a versão que nós lemos. Ju, se você puder pôr a RA aí, por gentileza. E eu vou mudar aqui por causa da expressão que ele usa. Ele usa assim, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas. Ele sabia que aquelas pessoas haviam sido regeneradas há pouco tempo. Então ele fala, olha, deseje ardentemente como uma criança recém-nascida o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento. Então nós precisamos desejar, no lugar da malícia, da inveja, da maledicência, dos fingimentos, nós devemos desejar o puro leite espiritual. E é interessante porque a versão que eu li inicialmente, ele fala o leite não falsificado. E aí eu vou te dizer, meu irmão, existem muitos lugares que entregam para os membros das suas igrejas um leite talhado, azedo, empedrado até mesmo, e fala, olha, toma que isso daí é a comida que você tem que comer. Esses dias, essa semana agora, que passou, estava vendo ali alguns textos, algumas coisas no YouTube, de mensagens e tal, e apareceu para mim ali uma liderança evangélica expressiva no Brasil, uma pessoa significativa, que já ministrou em muitas pessoas, hoje diminuiu um pouco a sua influência, mas ele explicando numa reunião de liderança, num grupo de pastores, como é que se deve fazer para tirar o dízimo com êxito do grupo da igreja. E ele dando uma aula explicando a respeito disso. E aí ele fala assim, olha, já usei todas as técnicas, todas as maneiras. Sempre você vai ler um texto bíblico, dedicar alguns minutos, 3 minutos explicando aquele texto.
Mas a maneira de fazer, tem uma maneira certa de fazer para melhorar a arrecadação. E aí ele diz assim, ele põe os obreiros na frente da igreja, e ele sai entregando um envelope para cada pessoa, mesmo que a pessoa não peça o envelope. E ele fala, pode entregar um para cada um. Cada pessoa tem que ter um envelope na mão. E ele fala, isso constrange as pessoas vão pôr, nem que seja R$1, vai pôr no envelope. Meu irmão, liderança expressiva no país. Uma liderança forte. Que está entregando um leite azedo. Que não é uma verdade. Nós dizimamos e ofertamos não porque nós queremos algo de Deus. Nós dizimamos e ofertamos porque somos gratos com Ele por aquilo que Ele fez por nós. Nós dizimamos e ofertamos por reconhecermos o poder da manifestação do amor dEle sobre nós. Nós não dizimamos e ofertamos para tirar algo de Deus. E nós deixamos vocês aqui, na Comunhão Cristã Aba, qualquer pessoa, membro, não membro, visitante, qualquer pessoa que está aqui dentro, você é completamente livre para ofertar. Você não tem nenhum controle sobre a sua vida. Eu lembro que uns 2 anos atrás, um pouco mais talvez, nós estávamos envolvidos num evento aqui na cidade com a liderança de jovens, e nós estávamos numa outra igreja participando do evento lá. E a minha filha estava junto e ela olhou um painel assim, cheio de envelopinho de dízimo, e aí lá tinha o nome das pessoas. E ela achou aquilo o maior escândalo. Ela se escandalizou com aquilo. Ela falou, pai, como assim? Eu tenho um envelope com o meu nome aqui? As pessoas vão controlar o quanto eu ponho? Eu falei, olha, Isabela, existem doutrinas e doutrinas. Ah, mas eu nunca... E a Isabela, desde que nós estamos na aba há 24 anos, ela tem 19. Ela nasceu, cresceu, viveu o ambiente da igreja da aba. Eu falei, o quê? Que controle é esse? E, meu irmão, se você põe um recurso em espécie, entrega no gasofilácio aqui, nós nunca vamos saber quem ofertou. Hoje, por conta das questões aí eletrônicas, às vezes você faz um Pix, vai aparecer seu nome lá na conta da igreja. Mas eu te garanto que apenas 2 pessoas dentro desta igreja têm acesso a essa informação. Nem mesmo as pessoas da diretoria sabem o quanto você colocou. Apenas o presidente e o tesoureiro vão acessar a conta e vão ver. Mas ninguém sabe. Porque o nosso propósito não é separar as pessoas por aquilo que elas dão. E eu quero que você entenda isso, porque é muito importante que você procure o genuíno leite espiritual. Não coloque na sua boca um alimento que não vai nutrir você. Muito cuidado com isso. E aí Pedro ele instrui que para que aquela semente incorruptível possa crescer, germinar, se fortalecer na vida dos cristãos, nós precisamos desejar esse leite. E aqui eu faço sempre uma observação e não é exatamente uma correção, né? Quem sou eu do ponto de vista teológico para corrigir? Mas o verso 2 ele finaliza dizendo assim, para que vos seja dado crescimento para a salvação. Ou a versão que eu estava usando antes, que vocês vão crescendo, vá descrescendo. A palavra salvação ali não é a mesma palavra de sozo, soteria ou sozo, que é a salvação espiritual. Essa palavra salvação ali é crescer, é avançar, é sair de um lugar e constituir um aumento. Essa é a palavra original, no original ali. E o que Pedro está dizendo? Para que você cresça e tenha maturidade, você precisa alimentar o seu espírito com o genuíno leite espiritual. E aí eu começo a olhar o dia a dia da igreja, né? 30 anos de cristianismo eu tenho. 30 anos convivendo no ambiente de igrejas evangélicas. Na verdade, eu sou cristão desde que eu nasci, né? Mas no ambiente evangélico, a partir dos 18 anos, 18 para 19, tenho hoje 49 anos, 30 anos andando no meio das igrejas. Eu já vi cristão que se converteu 6 meses atrás ser mais maduro do que aquele que está há 10 anos na igreja. Já vi cristãos de 30 anos na igreja ficarem bicudos com o pastor porque o pastor não cumprimentou ele no restaurante, não viu ele no restaurante e sair da igreja. E aí nós precisamos entender que é necessário que nós consigamos crescer em maturidade espiritual. E Pedro está dando exatamente essa orientação, ele está estabelecendo esse princípio. Nossa alma, ela não pode ser o centro do desejo das nossas vidas. E por isso que Pedro, ele para nesse capítulo 2 e ele fala, olha, jogue fora aquilo que está na alma. A inveja é algo que está na alma.
A murmuração está na alma. A malícia, ela está na alma, que cresceu com exemplos errados. Todos os sentidos da alma, Pedro diz, olha, ponha isso de lado. Desejo que é espiritual. Meu irmão, é importantíssimo, é fundamental você entender que o governo da sua vida, ele precisa vir de decisões espirituais e não de decisões sentimentais ou dos sentimentos. Os cristãos, pelo mundo afora, se deixam muito serem conduzidos pelos sentimentos, pela alma, pelas emoções. Esse pastor, o pastor dessa igreja, falou isso, eu não gostei. E o projeto? Qual é o propósito da igreja? Qual é a base da igreja trabalhar? E aí eu não sei, talvez você fique meio frustrado comigo hoje, mas eu vou te dizer uma coisa. A igreja, não estou falando da Comunhão Cristã Aba Maringá especificamente, a visão que eu tenho sobre o corpo de Cristo. A igreja de Jesus Cristo sobre a face da terra não é um clube, não é um lugar para você reunir pessoas, fazer amizades, fazer networking, conhecer pessoas e criar ali um núcleo e um ambiente de amizade. Ao longo desses 30 anos eu tenho visto muitas pessoas que reúnem, criam um grupinho de cristãos, começam a conviver, começam às vezes até com um propósito bom de estudar a palavra, dali a pouco está se reunindo toda semana, janta na casa de um, janta na casa de outro. E aí eu pergunto, quantas vezes nos últimos 12 meses esse grupo chamou uma pessoa não cristã para estar no meio deles, para falar do amor de Jesus? Quantas vezes esse grupo decidiu, em vez da gente se reunir aqui, vamos para um lugar e falar do amor de Deus lá na rua, na praça, para alguém que não tem acesso à palavra de Deus? Enquanto nós, do ponto de vista do corpo, entendermos que a igreja é um lugar para colocarmos e alimentarmos a nossa alma, e colocarmos os nossos desejos emocionais, termos as nossas amizades, e nós perdermos o foco do que é que nós viemos fazer sobre a face da terra, que é pregar a Jesus Cristo, demonstrar para a sociedade quem é Jesus, demonstrarmos e entregarmos o amor de Cristo sobre a vida das pessoas aonde nós pomos os nossos pés, nós estamos errados e erramos o alvo como igreja. E eu estou usando a expressão errar o alvo propositadamente, porque se você ler no Novo Testamento, no grego, no original, a palavra hamartia é traduzida por pecado, só que no grego significa errar o alvo. Existe muita igreja errando o alvo, porque quer tornar o ambiente um ambiente agradável. Eu gosto muito das luzes aqui. O pessoal lá de cima, a Juliane, as meninas lá sabem que eu gosto de sentar ali naquela mesa e me divirto ali quando eu estou sentado lá. Ontem no culto de jovens eu que fiquei na mesa de luz ali, mexendo os botõezinhos ali, empurra o botãozinho para cima e para baixo, faz o ambiente girar as luzes aqui. Mas isso não salva ninguém, meu irmão. Isso não faz nada na vida de uma pessoa. Agora, eu demonstrar o amor de Cristo por ela, falar do amor de Cristo, conduzi-la a Jesus Cristo, isso transforma. E eu fico assustado, porque eu olho esses passos que Pedro estabelece para as igrejas da Ásia, ter a consciência da regeneração, ter a consciência de que nada depende de nós, tudo é a graça, ter a consciência de que nós temos uma semente incorruptível, abrirmos mão do pecado, nos despojarmos do pecado, desejarmos o verdadeiro leite espiritual. E ele fala tudo isso para que nós possamos ser livres, termos uma vida livre, termos uma vida consciente diante de Deus, saber que nós não temos amarras com o pecado, saber que não temos amarras com as coisas das trevas, saber que somos completamente livres. Só que aí me vem um pensamento: eu sou livre para quê? Qual é o propósito da minha liberdade? E a pessoa que eu vejo, olhando no passado, que eu vejo que foi mais livre sobre a face da terra é Jesus Cristo. Jesus era tão livre, tão livre, tão livre, que quando eles estavam no deserto com os discípulos e 5.000 homens, mais mulheres e crianças, e ele propõe para os discípulos: vamos dar comida para esse povo. Os discípulos se apavoram, Falam: Jesus, na padaria não tem nem farinha para produzir pão para toda essa gente, imagina fazer, fora o trajeto. E aí Jesus multiplica os pães e os peixes e dá de comer uma multidão, com certeza se alimenta também, os seus discípulos se alimentam também. Jesus era tão livre que os discípulos pegam um barquinho, vão atravessar o mar da Galileia, ele fica na praia,
Vem uma tempestade e ele fala, vou encontrar os caras lá no meio do mar. E ele sai andando sobre as águas. Ele não estava sujeito ao ambiente natural. A liberdade dele era tão grande que ele não estava sujeito nem ao ambiente natural. Mas olhe só o pensamento que Jesus tinha a respeito da sua própria liberdade. Abra comigo aí João, capítulo 4, o verso de número 34. Olha só o que diz esse texto. João 4, 34. Deixa eu mudar aqui, porque a hora que for ler lá vai ficar igual ao de vocês. Isso, lá. João 4, 34 diz assim: Disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus estava dizendo o seguinte, o que me alimenta é fazer a vontade daquele que me enviou. Não é fazer a minha vontade. Olha só o que diz João, capítulo 5, verso de número 30. João 5, 30. Jesus, usando mais uma vez uma expressão semelhante, João 5, 30. Ele diz assim, eu nada posso fazer de mim mesmo. Imagina isso. Para um pouquinho nessa frase aí. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus vivo encarnado sobre a face da terra, o homem que multiplicou pães, o homem que curou leprosos, ressuscitou mortos, o homem que andou sobre as águas, o homem que fez coisas extraordinárias, ele diz assim, eu nada posso fazer de mim mesmo. Que compreensão da realidade que Jesus tinha. E ele fala, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque eu não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. E aí, mais uma vez, eu me pergunto, para que Jesus me fez livre? Para qual propósito Jesus me fez livre? Se ele, o próprio Jesus, sabia que a justiça dele era para fazer a vontade daquele que enviou a Jesus, que o enviou, fazer a vontade do Pai. E o último texto de João, capítulo 6, verso de número 38. Olha só o que Jesus fala aqui para os seus discípulos. Ele fala assim, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade. Ah, meu irmão, isso me deixa chocado, honestamente. Porque diariamente, a hora que eu acordo, eu falo, o que eu tenho que fazer hoje? O que eu quero fazer hoje? Eu digo sem medo de errar. A grande maioria de nós está mais preocupado em fazer a própria vontade. Jesus, o Filho de Deus, encarnado, vivendo neste planeta, ele fala, eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Jesus, ele nos põe num patamar que é muito, muito, muito elevado. E aí ele diz assim, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. E aí o verso 40, Jesus define e fala assim, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir, que ver aqui, o vir aqui não é de vir, estar aqui, é de ver, que ver o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Se existe algo que precisa estar em nós, que é vontade, que deve ser uma vontade minha e sua, enquanto cristão, é fazer com que as pessoas vejam Jesus Cristo na minha e na sua vida. Esse é o meu propósito. Esse tem que ser o nosso propósito. Por isso que eu fico aí, às vezes chutando a canela de alguns irmãos e dizendo, meu irmão, a igreja, eu entendo, nós precisamos nos reunir, nós precisamos ter a nossa amizade, precisamos cultivar as nossas amizades, mas existe um propósito maior do que esse. Hoje de manhã terminou o culto aqui, tinha um rapaz, uma família visitando a segunda vez a igreja. O rapaz trabalha com tecnologia, está desempregado aí há 30 dias. E nós conversamos um pouco aqui no final do culto, ele me mandou um currículo, eu já encaminhei o currículo dele para algumas pessoas, já mandei o currículo dele em alguns grupos. Hoje à tarde mesmo, durante a tarde eu fiz isso. Por quê? Porque nós como igreja precisamos ajudar uns aos outros. Isso é um papel da igreja. Mas eu vou te dizer uma coisa, não é o principal papel.
fazer network, apoiar a pessoa para conseguir um trabalho, não é o principal papel. O principal papel meu e seu é revelar a Jesus Cristo e revelar a Deus a todas as pessoas com quem nós conversamos, com quem nós nos encontramos, com todos aqueles que passam pela nossa vida. Jesus, ele sabia que a vontade dele era fazer aquilo que o Pai determinou para ele, aquilo que Deus definiu para ele. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E por último, eu coloquei aqui então 2 pontos. O primeiro é que você deve se despojar ou se despir, ou se desapegar do pecado. E o segundo ponto é desejar ardentemente a graça, o favor e o poder de Deus e o leite espiritual sobre sua vida. E aí eu coloco o meu último ponto aqui para finalizar. Vou recapitular os 5 pontos, contando os 3 da semana passada. Você foi regenerado. Você deposita a sua esperança na graça. Você recebe uma semente incorruptível. Você abre mão do pecado e daquilo que está amarrando a sua vida. Você se alimenta do genuíno leite espiritual. E aí você consegue chegar num ponto de maturidade espiritual. E aí então o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10, vão dizer que você se torna um rei e sacerdote. E eu quero aqui reler esse texto, 1 Pedro 2, 9. 1 Pedro 2, 9, diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O verso 10, vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Meu irmão, o propósito final é que você se torne rei e sacerdote. Esse é o seu propósito. É que você possa governar e ministrar. Eu fico lembrando daquele texto do homem na sinagoga, e era dia de sábado, eles estavam reunidos, os judeus reunidos na sinagoga. Então tinha um homem no meio deles que tinha uma das mãos atrofiada, ou algumas versões usam a palavra mirrada. E aí Jesus pergunta se era lícito, curar ali no dia de sábado. E para mim esse homem representa o reinado e o sacerdócio. Nós somos reis, como reis governamos, estabelecemos, construímos, criamos, determinamos coisas, fazemos algo, atuamos, lideramos. Como reis fazemos isso. Mas, como sacerdotes, precisamos entender o nosso papel, ministrar a palavra de Deus, nos edificarmos na palavra de Deus, orarmos, estarmos diante do Senhor e compartilharmos a palavra de Deus com as pessoas, influenciarmos a nossa família, os nossos filhos, os nossos amigos, tudo isso que eu tenho comentado aqui com vocês agora. E para que você possa ser rei e sacerdote, você precisa adotar e receber esses 2 papéis em você. E para mim, o maior exemplo de ser um rei e um sacerdote, tido no Velho Testamento como uma sombra para nos ensinar, é Davi. Davi, ele vai lá depois de assumir o governo, Saul morreu, ele já era rei, já estava governando, e ele fala, olha, onde está a arca do Senhor? Vamos ler ali, 1 Crônicas, capítulo 13, abra o verso de número 3, 1 Crônicas 13, 3. O texto diz assim, Davi fala assim, tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Meu irmão, preste atenção no que você está lendo. Saul era rei, Saul governava uma nação, Saul tomava decisões importantes que afetavam a vida de milhares de pessoas. Saul tinha uma oportunidade, governar com o conhecimento, com o conceito, com o aprendizado que ele tinha, com as experiências de rei, com os conselheiros e tudo mais, com o exército, com os generais. E Saul tinha uma oportunidade de ter junto dele a presença do Deus vivo, através da Arca da Aliança, representada na Arca da Aliança, onde a manifestação de Deus vinha.
Porém, quando os filisteus roubaram a arca e levaram para outra cidade, se não me engano, Gate, ela estava em Gate, se eu não me engano, é isso, né? Não estou lembrado exatamente, mas não estava em território israelita, não estava com os hebreus. Saul continuou governando. A presença de Deus saiu do meio deles e ele continuou governando. Os textos, né, os autores, os teólogos são controversos um pouco nesse sentido. Dizem que Saul foi retirado do poder porque ele sacrificou naquela batalha em vez de ficar aguardando Samuel para sacrificar. Eu acho que isso também pesou muito. Saul governou desprezando ou não considerando a presença de Deus no meio deles. E o texto para mim, ele é muito chocante até de certa forma. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Meu irmão, o que o autor de Crônicas está dizendo é o seguinte: nos dias de Saul, ele rejeitou que Deus participasse do seu governo. Você entende isso? E aí Davi chega ali e fala: espera, para tudo aqui esse negócio. Vamos buscar a arca. Porque nos dias de Saul nós não nos valemos dela. Nós temos uma oportunidade ímpar de governar e ser guiado pelo poder de Deus, pela presença de Deus. Quando Pedro escreve lá na sua carta, fala: olha, vocês agora são reis e sacerdotes. Ele está dizendo assim: você pode viver a sua vida, governar na sua vida, estabelecer ali com os seus cursos, com o seu conhecimento, com as habilidades que você tem, com os seus treinamentos, mas você tem uma oportunidade de ter o Deus vivo e verdadeiro manifestado na sua vida. Mas para isso, você precisa regenerar a sua vida, nascer de novo. Precisa depositar a sua esperança na graça. Precisa pegar a semente, que é a palavra viva, e é uma semente incorruptível, colocar no seu coração. Abrir mão das questões da sua alma, dos seus desejos carnais. Desejar ardentemente o puro leite espiritual. E aí você vai crescer. Aí essa palavra germina em você. Aí você não tá preocupado se o pastor te deu atenção, não te deu atenção. Aí você não está preocupado se as pessoas estão olhando para você ou não estão olhando para você. Aí você não está preocupado se a cor da roupa, o tipo da roupa está correto ou está errado. Aí você está preocupado em saber e fazer e praticar o poder de Deus e buscar o poder de Deus e estabelecer aonde você está o reino e o governo de Deus. Meu irmão, tem muitas pessoas que tentam aprender de trás para frente. O que eu chamo de trás para frente? Você pega um manual, um curso, um treinamento e tenta educar a alma com aqueles conceitos, mas não regenera a vida, não deposita a esperança na graça, não pega a semente incorruptível da palavra e planta dentro de si, não abre mão dos seus comportamentos e não se alimenta do genuíno leite espiritual. Meu irmão, você vai ficar fazendo curso, participando de retiro, indo em treinamentos, indo em lugares, sendo ministrado, recebendo, ouvindo, mas se você não seguir esses passos, você não vai conseguir avançar, espiritualmente falando. Se você ficar preocupado com o que as pessoas pensam, falam, como elas olham, o que elas estão, o comportamento delas com relação a você, você não vai avançar. Porque você está preocupado lá na sua alma com a inveja, com a murmuração, com o falatório, com a maledicência das pessoas. Mas você precisa entender que você é rei e sacerdote e existe uma oportunidade. Você pode governar com o poder de Deus sobre a sua vida. Você tem que entender um propósito que existe na sua vida, que é revelar a Jesus Cristo, revelar a Deus para as pessoas. Isso tem que nos unir como igreja, o dia que nós, enquanto corpo local aqui, dentro dessas paredes, se nós entendermos que o nosso propósito é declarar salvação e edificar pessoas, ou como nós dizemos, salvar vidas e formar lideranças. Se nós entendermos isso, assumirmos o nosso papel nesse propósito, nós vamos estar abrindo mão da malícia, da maledicência, da murmuração, da inveja, vamos estar nos alimentando do genuíno leite, vamos estar edificando as nossas vidas. Não vamos estar preocupados com o que o outro pensa, com a cor do cabelo do outro, com o tipo da roupa, com o tipo do carro.
nós vamos cumprir um propósito, que é estabelecer o reino de Deus. Nós, enquanto igreja, precisamos ter isso muito claro nas nossas mentes. Quando você recebe o grupo familiar lá na sua casa, a presença de Deus está lá. Quando você reúne-se com os seus irmãos para ministrar um momento de oração, a presença de Deus está lá. Quando nós estamos reunidos aqui, como igreja, num culto, a presença de Deus está aqui. A arca está o tempo todo conosco. Jesus está no nosso meio. Aliás, Jesus falou isso, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Se você entender que o motivo principal da reunião é esse, muda muito o nosso jeito de ver as coisas. E nós assumimos uma responsabilidade como cristãos que a maioria das pessoas não tem. Que a maioria das pessoas, quero cantar a última música que foi lançada, que está bombando aí nas rádios evangélicas. Você entende o que eu quero dizer? O propósito para o qual nós estamos reunidos é revelar a Jesus Cristo, é expressar o amor de Deus sobre as pessoas, é manifestar o reino de Deus aonde nós formos. Se não for esse o propósito, não vale a pena nós nos reunirmos. Vai ser agradável, vai ser gostoso, nós vamos ter amizade, vamos bater um papo, vai ser legal, mas como cristãos, não estamos cumprindo o nosso propósito, o nosso chamado. O que eu estou trazendo para você hoje aqui, eu falei de manhã no final isso, falei, não gostaria de que saísse daqui com uma sensação assim de que eu estou puxando a orelha das pessoas, não é esse o meu desejo, não é esse o meu intuito, a minha intenção. Mas o que eu quero é que você compreenda que o poder de Deus está sobre sua vida. Você é um rei e um sacerdote. Você precisa entender isso. Se alguém perguntar aí fora para você, o que você faz da vida, você não precisa falar a sua profissão, não. Eu sou vendedor, eu sou empresário, eu sou, caixa de supermercado. Não, você não é nada disso. Se alguém perguntar para você o que você é um rei e um sacerdote. Eu tenho uma história que eu ouvi muitos anos atrás, eu tinha acabado de me converter, e tinha um pastor ministrando, e era muito engraçado ele. E aí ele fala que foi parado no aeroporto, e ele estava super atrasado, e precisava passar por um lugar, e a pessoa perguntou, o que você faz? Ele falou, eu sou ministro. E a pessoa entendeu, não sei, na correria ali, que era um ministro, alguma coisa ligada ao governo. E aí achou que já estava barrando uma pessoa importante, uma autoridade, e acabou liberando ele. Ele falou, eu não menti, eu sou ministro, eu só não falei que era ministro do evangelho, né? Ele não completei. O que eu estou dizendo para você é, ao sair daqui, tenha consciência de que você é rei e é sacerdote. Você tem uma posição de autoridade. Essa posição de autoridade foi cedida a você, porque você foi regenerado, você nasceu de novo. Essa posição de autoridade foi cedida a você, porque você depositou a sua esperança na graça. Não é você que resolve os problemas da sua salvação, é Jesus Cristo com o que Ele fez. Essa posição de autoridade foi cedida a você, porque você tem uma semente incorruptível plantada dentro de você. Essa posição de autoridade, como rei e sacerdote, ela se manifesta em você, porque você põe de lado a malícia, a maledicência, a inveja, a murmuração, o pecado. E essa posição de autoridade foi concedida a você, porque você se alimenta do genuíno leite espiritual, que é Jesus Cristo, a palavra viva, e o seu espírito se fortalece, guia e dirige a sua vida. E é essa a realidade sua. É assim que eu vejo você. É assim que quando eu olho você no corredor aqui da igreja, na rua, no mercado, aonde nós nos encontrarmos, é essa autoridade que eu vejo sobre a sua vida. Você é rei e você é sacerdote. Quero convidar você a ficar em pé, por gentileza. Os irmãos do louvor, por favor, venham aqui à frente. Espero que você não fique com um sentimento ou com uma sensação de que eu trouxe algo como se fosse um peso sobre você. Mas, na verdade, o que eu tenho no meu coração, verdadeiramente mesmo, né? Eu falei de verdade, verdadeiramente, é que você entenda, receba, aceite, concorde de que você é rei e sacerdote. 1 Pedro 2,9, talvez seja um dos primeiros textos que eu decorei na minha vida. Provavelmente 30 anos atrás eu nem entendia muito bem o que isso significava. Mas eu lembro que isso ficou na minha mente. Você foi feito um rei e um sacerdote. E eu ficava pensando, puxa,
saído ali, né? Eu brinco, às vezes eu falo, cresci lá em Guarapuava, brigando com um porco por causa de guavirova, né? Provavelmente a maioria de vocês nem sabe o que é uma guavirova, nem sabe o que é isso. Vim lá daquele fundão, e Deus deu tantos privilégios, tantas coisas. E aí esse texto vem no meu coração, fala, olha, você é rei e sacerdote. Meu irmão, eu não sei, talvez tenham momentos na sua vida em que você está se sentindo tão lá embaixo, tão pequeno. Saiba que você foi regenerado em Cristo Jesus. Saiba que você tem uma semente incorruptível em você. Saiba que a graça manifesta sobre a sua vida. Saiba que você é um rei e um sacerdote. Vamos louvar o Senhor e quando nós terminarmos de cantar eu quero orar. Mas primeiro vamos cantar. Abra o seu coração. Vamos louvar e adorar ao Senhor. Pode ser? Pode aplaudir ao Senhor, Ele é digno de louvor. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer. Pai, Tu és poderoso. Pai, a partir de hoje, a partir deste momento, se existe alguém no nosso meio, Pai, que sente, que precisa ter o seu espírito regenerado, que precisa de uma experiência e saber verdadeiramente quem é o Senhor, eu declaro isso liberado sobre as nossas vidas hoje. Pai, que nós possamos experimentar a bondade, a graça, o favor do Senhor sobre nós. Pai, se existe alguém no nosso meio que tem empenhado esforços próprios para conquistar coisas em Deus, que cada um aqui possa aprender a depositar a sua esperança 100% na graça, porque não depende de nós. Não é o que nós fazemos que nos torna santos, é o que Jesus Cristo fez, que nos justifica e que nos santifica. Pai, se existem pessoas aqui que não têm encontrado uma semente verdadeira, Pai, que ao ler a Tua palavra, elas possam descobrir pérolas, verdadeiras sementes de vida, e essas sementes de vida possam entrar no coração delas, de tal maneira que isso gere vida em nós. Pai, se existe alguém aqui que precisa abrir mão de um comportamento da alma, se existe alguém que tem um comportamento aprendido até mesmo antes da sua conversão, que tem lutado, que tem dificuldade com questões como a pornografia, como a maledicência, como a murmuração, como a inveja, como o comportamento inadequado diante de situações, como o enganar pessoas, o mentir. Pai, que isso possa ser a partir deste momento retirado de forma completa nas nossas vidas. Pai, nós queremos crescer, queremos avançar, queremos ver a semente incorruptível plantada em nós germinar e brotar e subir e se tornar uma árvore frutífera em nossas vidas. Pai, se existe alguém aqui que precisa tomar um leite genuinamente verdadeiro, que tem talvez a sua mente embotada por engano, Pai, em nome de Jesus, eu declaro que todo sofisma lançado na mente dessas pessoas hoje, caia por terra agora em nome de Jesus. Pai, eu declaro que os nossos corações, o nosso espírito está preparado para receber o genuíno leite espiritual. E se existe alguém aqui hoje, Pai, que precisa tomar consciência de que é um rei e um sacerdote, de que tem poder para governar e para ministrar diante do Deus Altíssimo, que isso possa se estabelecer em nossas vidas. Pai, que isso seja uma verdade em nós, que isso seja algo extraordinário nos nossos corações. Pai, eu declaro que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja derramado sobre a vida de cada pessoa que está aqui hoje, sobre cada um que está assistindo, participando deste culto através da internet. Pai, em nome do Senhor Jesus, que essa graça, esse amor e essa comunhão se manifestem em nós o tempo todo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor e eu quero ver você comendo um lanche ali conosco depois desse culto, deste louvor. Amém?